Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C Sharp, ADO.NET e, neste caso, SQL Server 2008. E, desta vez, para falarmos um pouco sobre os data types do SQL Server 2008. Ora, eu queria sublinhar, antes de tudo mais, que este conjunto de vídeos não se trata propriamente de uma navegação extremamente detalhada sobre as diversas funcionalidades do SQL Server 2008, ok? Para isso seria necessário criarmos aqui um conjunto de vídeos completamente diferentes, só destinados ao trabalho de Transact SQL com SQL Server, a gestão de um SQL Server, etc, etc. E, portanto, não querendo desviar as atenções deste vídeo para aquilo que é fundamental e que é a interação do C Sharp com bases de dados através do ADO.NET, eu não poderia deixar de referir aqui alguns aspectos relacionados com os data types do SQL Server 2008, uma vez que é, por excelência, como já foi dito por várias vezes, o sistema de gestão de bases de dados preferencial para ser utilizado com o Visual Studio. Ora, para que nós possamos ter aqui uma visão um pouquinho mais detalhada sobre cada um dos data types, e não vamos falar sobre todos, vamos apenas dar aqui alguns exemplos, eu vou criar aqui uma nova base de dados, e para isso vou então aqui a banco de dados, ok, novo banco de dados, vou-lhe chamar testes, ok, vamos criar, cá está testes, e neste momento testes não tem qualquer tabela, então vamos adicionar aqui uma nova tabela, que será a tabela teste, ok? E a tabela teste vai ter aqui então diversas colunas, cujo principal objetivo é mesmo mostrar alguns aspectos relacionados com os diferentes data types do SQL Server. Nós já vimos aqui os data types do SQL Server Compact Edition, e evidentemente que o SQL Server 2008 Express tem um conjunto de outros data types muito mais pormenorizados e que nós vamos aqui tentar ver nos próximos vídeos, ok? Ora, em termos de valores numéricos exatos, não há aqui muito a dizer, ok? Nós temos, por exemplo, para um valor numérico, okay, vamos chamar aqui, ou melhor, vamos chamar esta coluna número, nós temos aqui diversos tipos. Os mais significativos são genericamente o Big Int, ok? O Big Int permite valores que podem variar entre valores negativos e positivos com um máximo de 18, exatamente 18 algarismos. Portanto, números com 18 algarismos, estamos a falar de vários milhares de trilhões. Okay. Genericamente um valor deste tipo ocupa mais ou menos 8 bytes na base de dados. Depois temos um valor muito comum, utilizado às vezes até de forma pouco apropriada, que é o int, que é um valor de 4 bytes, okay? Ocupa 4 bytes, aceita números negativos e positivos entre mais ou menos 2 trilhões, 147 milhões e 500 mil, okay? É o valor, 2 trilhões, 147 milhões e 500 mil, aproximadamente, mais coisa, menos coisa. E eu digo que muitas das vezes o data type int é erradamente utilizado porque, por exemplo, para definir a idade de de uma determinada pessoa, não é necessário utilizar um data type do tipo int. Para isso temos ainda a ocupar apenas 2 bytes o small int, ok? Nós vamos encontrar aqui o small int, e o small int pode variar entre valores positivos e negativos de 32.767, ok? Menos 32.767 até 32.767. Ora, também não é propriamente o valor mais indicado, ou o data type mais indicado para trabalhar com datas, perdão, não, com, por exemplo, idades de pessoas ou pequenas quantidades, percentagens, valores percentuais, por exemplo, ok? Temos o Tiny Hint, e o Tiny Hint, esse sim, ocupa apenas 1 byte e os seus valores variam entre o 0 e o 255, não aceita valores negativos, ok? E depois temos ainda o Bit, que por defeito é um valor utilizado para guardar variáveis booleanas, ele só aceita apenas valores 0 e 1.
Passando a outro tipo de valores, aqueles que são designados por decimal ou numeric são representados com dois parâmetros, ok? Neste caso, nós vamos verificar aqui, por exemplo, decimal. E temos aqui decimal e temos aqui também o numeric. E reparem que quer um, quer outro apresentam aqui dois argumentos, ok? Algo que nós nunca tínhamos visto, por exemplo, nos data types do SQL Server Compact Edition. E relativamente a estes valores, quer sejam eles do decimal ou numeric, o primeiro valor corresponde à precisão e o segundo ao scale. E eu vou explicar o que cada um destes argumentos significa. Ora, disse eu então que temos aqui o parâmetro de precisão, que é o primeiro, e o parâmetro de scale. O que é que isso significa? O parâmetro de precisão indica o número de dígitos à esquerda e à direita da vírgula. Isto é, não se trata do número de dígitos apenas à direita da vírgula, mas sim o número de dígitos total. Enquanto que o scale define o número de dígitos apenas à direita do sinal que define as casas decimais. Ok? Portanto, genericamente, um valor numeric ou decimal permite ter até 18 algarismos, mas destes 18 algarismos, alguns deles podem ser casas decimais, ok? Eu vou aqui tentar dar um exemplo. Temos aqui então o número, temos aqui o tipo numeric, e eu vou aqui, por exemplo, colocar 3 casas decimais, eu vou colocar aqui um número total de 8 valores, ok? E vamos aqui criar uma... neste caso vamos criar aqui, ok, vamos aqui guardar a nossa tabela, sim, vamos lhe chamar teste, ok, temos então uma base de dados chamada testes, que tem uma tabela chamada teste, vamos aqui ver a sua estrutura, ok, não temos aqui resultados, obviamente, vamos então fazer o seguinte, vamos aqui criar uma nova consulta e vamos tentar inserir um valor, insert into teste, values, e uma vez que nós só temos um tipo de coluna, neste caso aceita um valor numérico, decimal, ok? Vamos aqui atribuir então um valor que poderá ser, por exemplo, 1000, ok? E vamos testar, e cá está, não houve problema de qualquer espécie, nós vamos aqui verificar os valores, e reparem o que é que acontece na representação. Quando nós temos aqui, eu vou tentar ver aqui o design, reparem, nós temos numeric 8,3. E quando vimos aqui então os resultados, o que aparece é então o meu valor 1000 com 3 casas decimais. E isso tem exatamente a ver com o facto de eu ter definido aqui este segundo parâmetro, que é o scale. Okay? Se eu quiser atribuir, por exemplo, aqui um novo valor, ou insert into values 1000, e atenção que aqui neste caso eu utilizo o ponto para definir as casas decimais, porque se eu utilizasse a vírgula iria entrar em conflito com a definição da query de SQL. E se eu tentar aqui colocar 4, 5, 6, 7, ok? Ultrapassar isto é rebentar o número definido pelo scale. Eu vou executar e reparem, ele aceitou. Mas o que vai acontecer é o seguinte, eu vou aqui refrescar a minha query de resultados, ok? Vou executar e reparem o que é que acontece. Temos aqui, no entanto, apenas o 4, 5, 7. Apesar de eu ter... Apesar de eu ter inserido aqui 4, 5, 6, 7, ele fez o arredondamento e passou para 4, 5, 7. E, portanto, nós podemos aqui atribuir vários valores para as casas decimais, mas a definição do data type, que é colocado aqui na nossa coluna, vai moldar os dados. Evidentemente que eu vou agora aqui fazer um teste muito mais auspicioso. Nós temos aqui 8 valores, vamos aqui colocar um valor muito elevado, mesmo só apenas com as 3 casas decimais, e vamos executar, e pomba, estourou. Erro de estouro aritmético ao converter o numérico no tipo de dados numérico, ok? É evidente que este erro não nos diz grande coisa. O problema é exatamente o seguinte, é que nós rebentamos com a escala, isto é, ultrapassamos os limites definidos pela própria indicação do data type.
E, portanto, relativamente aos valores decimal e numérico, é precisamente isto que havia a dizer. Apenas a título de curiosidade, valores aqui de precisão entre 1 e 9 vão ocupar 5 bytes, entre 10 e 19 vão ocupar 9 bytes, e depois vamos por aí acima até ocupar um máximo de 17 bytes, ok? E portanto, não há muito mais a dizer. Depois aqui, valores, eu vou aqui... peço perdão, mas vou aqui limpar os meus valores, portanto vou fazer um delete from test, ok, vamos aqui executar e, claro, from test não, ok, delete from test, vamos aqui fechar todas as queries, é melhor. Ok, vamos criar aqui uma nova consulta e agora delete from test. Ok, vamos verificar o código, está verificado, executar, ok, foram eliminados os dados, como poderão ver, não há aqui qualquer valor, o que vai permitir então ir aqui ao design, alterar aqui os dados. Ora, isto para quê? Nós temos aqui também outros valores numéricos, nomeadamente os que dizem respeito aos designados valores aproximados. E temos aqui dois data types, que é o float e o real. Ok? Ora, o float está aqui. Ok? O float pode conter até um máximo de 53 algarismos com 15 casas decimais e ocupa 8 bytes cada registro, ok? 53 algarismos com 15 casas decimais, portanto é um valor de altíssima precisão e daí que se chama, que esteja englobado num grupo que se chamam os valores aproximados. E o real é muito semelhante ao float, mas ocupa apenas 4 bytes. Não vamos estar aqui a especificar os valores. Estamos a falar de valores numéricos extremamente grandes e que, salvo muito raríssimas exceções, são mais do que suficientes para conseguir albergar os valores numéricos que nós introduzimos nas nossas bases de dados. Okay? No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre os data types do tipo date e time, porque são fundamentais e existem vários, e o SQL Server 2008 tem aqui vários aspectos que nós deveremos realçar relativamente a estes tipos de data types que lidam com o tempo e a data.